Vamos falar sobre gerontocracia e vamos falar sobre substituição de elite. Vamos falar sobre os velhos que nos governam. E eu vou começar com uma provocação feita por aquele que é, na minha visão, o grande jornalista da nova geração. Tá? Por mais que existam outros que eu admire demais, tá? Tem uma cena de novos jornalistas interessantíssimos. E dentre eles, talvez o expoente mais claro, né? E puxo sardinha porque eu pago o pau pro trabalho dele. Sim, puxo sardinha, mas dane-se, tá? Temos que falar, bota aí na tela. André Chalders. Ele já mandou o seguinte, olha, um jornalista profissional mandou isso. Não vote em ninguém que não estará aqui no ano 2050. Varrer o entulho do século XX para fora da política. Acho que ele não poderia ser mais claro do que isso, né? Eu queria começar a live sobre isso, sobre esse tema. Todas as discussões que importam no Brasil, elas são interditadas por conta de certa mentalidade oriunda das gerações anteriores. E é normal que você tenha, tá, o papel dos mais velhos, o papel dos seniors, né? O Senado Romano, uma das bases do Senado Romano, já veio ficar, Roma detecta. Vamos lá, já meti um Roma logo no começo pra vocês não encherem meu saco, tá? O Senado Romano, ele tinha como base, vamos dizer, os grandes homens das grandes famílias romanas, as famílias aristocráticas, e ali dentro os senadores, né, exerciam sua senioridade, especialmente homens velhos, sua sabedoria. Alguém acha que os homens velhos do Brasil exercem sabedoria para o bem caminhar, para o bom caminhar do país? Eu queria começar com essa pergunta. Digite 1 se você acha que sim, os homens velhos nos encaminham para algo bom, e digite 2 se não. E eu vou dividir essa questão em 3 elementos centrais, tá? O elemento central número 1 são sobre os velhos oligarcas e sobre as elites que ocupam as posições dirigentes no país, especialmente em termos empresariais. Presidentes de grandes empresas, gente de grandes conselhos. 2 sobre o boomer bolsonarista e 3 sobre o boomer petista. Porque, se eu for falar aqui pra vocês uma coisa muito engraçada, a Rafael Almeida Riso, é a seguinte. Quando a gente puxa pesquisa de opinião e pega aprovação sobre Lula e Bolsonaro, curiosamente, veja só, tanto o público do Lula quanto do Bolsonaro tem uma similaridade muito específica. Os mais velhos gostam mais. Há uma adesão maior dentre os mais velhos do que entre os mais jovens. No lulismo ainda há, quando você desce, né, nos mais jovens, você tem um aumento de aprovação dele, porque tem aquela coisa do esquerdista, né, jovem acabar se afiliando ao petismo, né, por inércia. No bolsonarismo isso não acontece. Então no petismo você tem. O que você tem, entretanto, que é comum entre os dois, os mais velhos estão completamente afiliados a ou o boomerismo bolsonarista, tá, ou o boomerismo petista. E no meio de tudo, ocupando as grandes posições dirigentes do Brasil, nós temos aí aquilo que a gente chama o centrão, ou a velha mentalidade arcaica do Brasil. Tá? A provocação do Chalders, ela é fundamental, e a gente vai precisar discutir isso muito nessa live, porque, novamente, todos os assuntos que realmente importam nessa bodega não andam. E quando são tratados, eles são sempre relativizados por uma lógica de um grande acordo, um grande pacto tácito que existe entre todos nós. Esse pacto, veja só, gente, deveria ser um pacto geracional. Qual é a ideia de um pacto geracional? A ideia de que nós mais novos, eu já 40 anos falando nós mais novos é complicado, eu 41, né? Mas o Riso mais novo, o Aloísio mais novo, eu no meio e os mais velhos antes de mim, nós, vamos dizer, recebemos, tá, dos nossos antepassados língua, cultura, sociedade, tradições, e temos para com eles um compromisso. Esse compromisso para os antigos, vou voltar para Roma, era muito poderoso, tá? Como o Maurício Rigg já nos falou, né? Vai lá, o Riso tá, Riso, vai me zoar, vai lá, pode botar na tela. Não, vamos lá, o Riso vai ficar botando bingo aí. Então, esse compromisso histórico que nós temos para os antigos, né? Quanto mais tradicional a sociedade, mais ele era poderoso, era quase sufocante. Né? Você tinha, por exemplo, sociedades estamentais, sociedades de classe, em que sua função na sociedade era baseada na função da sua família para com a sociedade. E você achava, Renan, isso é coisa de indiano, isso tinha lá na Índia. Não, por acaso procurou o seu sobrenome? Meu sobrenome era Ferreira, ele é Ferreira, Renan Antônio Ferreira dos Santos. Ferreira denota uma profissão. Na Alemanha tem um monte, né? O Schumacher é um shoemaker, né? Em inglês tem o Smith, que é o mesmo do Ferreira. Vários sobrenomes são ligados a profissões. A ideia das sociedades estamentais, sociedades de casta, de classe que havia na Europa durante a Idade Média, era a ideia de uma sociedade que se dividia em uma estrutura em que haviam funções delimitadas. Você tinha papéis bem claros dentro daquela sociedade. Então a sua obrigação para com os antigos era gigantesca. Só que a obrigação dos antigos perante você também era gigantesca.
Os antigos entendiam que, vamos supor, a expectativa de vida era menor, os mais novos tinham um compromisso de cuidar dos mais velhos, e os mais velhos tinham um compromisso também de cuidar dos mais novos quando eles estavam nessa posição hipersuficiente. Os mais velhos, eles olhavam para os mais novos, eles sacrificavam na sua juventude pelos mais novos. Esse pacto, ele era um pacto mais claro. Hoje não. Houve um elemento em todas as sociedades do Ocidente, tá, que a gente precisa colocar aqui, que foi o advento do Estado moderno, o Estado moderno impessoal, o advento de burocracias impessoais e a transformação, vamos dizer, da relação humana em algo não mais mediado pelas instâncias da polis, que é da cidade, que é da pequena comunidade. Ele passa a ser, vamos dizer, um Estado gigante, que você nem conhece quem são os burocratas, você não tem relação com ninguém. E aí você pode, vamos dizer, amelhar benefícios com uma estrutura que, de maneira muito ativa, retira recursos da sociedade, assim como você pode também, você também é penalizado por isso. Uma das coisas mais óbvias desse tipo de arranjo é a Previdência. Já parou para pensar o quanto a Previdência é uma coisa complicada? O modelo de partilha da nossa Previdência faz com que a geração mais nova pague para deixar mais velha. A geração mais velha, no fim do dia, não poupou, por diversas razões, processo histórico. E não é só porque nós éramos pobres que nós não poupamos, porque o processo de desenvolvimento da China, da Coreia, se deu de maneira muito diferente. E as pessoas, mesmo muito pobres, poupavam, porque nem havia um sistema formalizado, bem estruturado de previdência nesses países, no processo de desenvolvimento deles. Então, cara, assim, as pessoas tinham que poupar, elas estavam lenhadas. A assistência que o Estado poderia oferecer, especialmente a China, que é um lugar com bilhões de pessoas, era muito precária. Então, como as pessoas se protegiam? Poupando, confiando na própria família, né? No modelo nosso, como o Brasil deu por certo e claro, olha, as pessoas não vão poupar, vamos fazer o seguinte, vamos extrair um dinheiro deles, tá? Esse dinheiro vai ser tirado, vamos dizer, do seu salário, do seu recebimento, vamos criar uma previdência obrigatória, e aí essa previdência, né, ela vai pagar por quem ainda tá vivo, e aí a gente torce pros que nascerem e vão pagar pro do antigo. Nesse modelo, né, como tá nascendo bem menos gente, e como houve muita malandragem na construção do desenho previdenciário, a previdência do funcionalismo público altíssima, em muitos setores, assim, puro privilégio. A previdência rural, em que, em certa medida, qualquer um tira uma previdência rural. Né, papel ali, seja, não, eu era agricultor. Tem muito mais previdência rural do que agricultor na prática. Então, quando a gente olha, faz essa construção temporal, a gente fala, puta que pariu, meu amigo. Herdamos uma bomba. Nós herdamos uma bomba previdenciária. Mas também nós herdamos os erros, as constituições, a legislação, as decisões erradas que as gerações mais velhas tiraram. Já era pra pensar que você vive um Brasil hoje com bem menos possibilidades do que a geração dos seus pais? Olha só, isso aqui, assim, isso é meio chocante. Tenta imaginar, eu vou me colocar no lugar da geração do meu pai, tá? Meu pai nasceu acho que em 1959. Com 15 anos, né, vamos botar aí, ou seja, 1974, tá? O Brasil era um dos países que mais crescia no mundo. Por onde ele andava tinha obra. Se falava, olha, o Brasil tá no top 7, top 8 de maiores PIBs do mundo, com o maior crescimento econômico do mundo, fábricas se instalando no Brasil. E foi muito legal esse recorte de 1974, que é basicamente um ano que teve a crise, vem na véspera da crise do petróleo, então esse crescimento caiu ali. Então os sonhos da geração do meu pai, eles eram sonhos muito mais ambiciosos. O Brasil tinha, Brasília não tinha 20 anos direito, Brasília tava, né, era uma nova realidade. A gente estava enfrentando um mundo mais de peito aberto. Então você tinha um otimismo sobre o futuro do Brasil. Para esse recorte. Viaje para agora. Você vê o Brasil como um dos países que mais cresce no mundo? Não. Você se vê num país excitante com muitas possibilidades? Não. Você vê uma possibilidade, uma miríade de possibilidades de novos empregos e novas chances de construir coisas novas acontecendo aqui? Não. Você vê um país cada vez mais respeitado perante o mundo? Não. Por mais que, materialmente, viver hoje seja mais fácil do que viver naquela época, e porque o mundo está mais desenvolvido, a renda per capita é maior, os PIBs aumentaram, né? A gente tinha nos anos 70 a questão da fome ainda presente. O Brasil era um país, né, no meio de um processo de êxodo rural, um processo de urbanização, o Estado ainda era muito incipiente, não tinha condição de cuidar das pessoas que simplesmente não tinham meios de se bancar. Então, num cenário desses, tá? Por mais que hoje as pessoas vivam mais, tenham mais saúde, as pessoas são mais alfabetizadas, em muitos lugares ainda nominalmente, mas são mais alfabetizados. No geral, os sonhos de um brasileiro hoje
são menores do que um brasileiro daquela época. Tanto que o Brasil hoje exporta a gente. Repararam nisso? O Brasil manda a gente embora. Mas o Brasil manda capital humano de qualidade embora. Se você é um jovem inteligente, quer montar uma startup, quer trabalhar com tecnologia, você não vai ficar aqui. Não faz sentido. A elite, inclusive, né, nem sequer tá fazendo os filhos estudarem no Brasil. Vai estudar lá fora. As pessoas estão procurando novas possibilidades. Por quê? Porque elas não enxergam o Brasil mais como um lugar excitante. Um cara mandou aqui, para o país crescer, ou a população cresce, ou aumenta-se a imigração. Isso é fato. Não, não é fato. Não é fato. Não é fato porque a gente já passou por isso e não foi isso que tornou a gente rico. O que torna um lugar rico não é o aumento da população. O que torna um país rico é, na prática, a capacidade deste cidadão gerar dinheiro. É a produtividade da economia como um todo. Então você tem que estar com todos os fatores da economia muito bem tocados para que você consiga gerar uma quantidade de dólares por hora, por cidadão produtivo alto. Se você faz isso, você consegue ter uma população mais rica. Nada nos diz que a Índia, se não tivesse se tornado mais produtiva, ela simplesmente cresceria. Não é o caso. Esse é um problema que a gente precisa colocar que a África vai enfrentar muito, porque você tem um boom populacional na África. Esse boom populacional tem que se reverter em crescimento econômico, senão isso vai ser um problema gigante. Boom populacional, você fica mais homens, se homens tiverem perspectiva, tiver emprego, ainda mais um lugar muito, muito pobre, com cultura meio tribalizada em muitos lugares, você vai ter guerra lá, ou você vai ter simplesmente hordas de homens imigrando para outros lugares e gerando problemas sociais em outros lugares. Tá? Ainda mais porque eles não vão ter condição de formar esses homens, não será capital humano de qualidade, então tem um desastre anunciado se você não trabalhar direito. A Índia meio que tá tocando, a Índia teve um crescimento grande, teve coisa de 7% no último ano. A real, no nosso caso, nós temos que rever absolutamente tudo e rever tudo que foi desenhado como país pela geração anterior, porque se a gente ficar, novamente, nas amarras mentais da geração anterior, meio que já era. A gente fez um congresso agora no Rio Grande do Norte e foi muito legal, né? Primeiro me surpreendeu o tamanho foi muito legal. Lá o evento teve 260 pessoas, pagante. Muita gente, né? Não só do Rio Grande do Norte, foi gente de Pernambuco, foi do Ceará, teve algumas pessoas da Paraíba, né? Foi um encontro do Nordeste lá. E a gente pôde tratar desses grandes temas nacionais, especialmente sobre desenvolvimento econômico no Nordeste, sem firula. Isso é uma delícia tratar, né? A gente fala sobre as razões do subdesenvolvimento do Nordeste, a gente falou sobre Bolsa Família. Uma coisa que me deixou, assim, muito, assim, eu fiquei feliz, foi ver, quando a gente trata, por exemplo, sobre os problemas gerados pelo assistencialismo como uma indústria, tá? As pessoas produtivas que estavam lá têm mais raiva do assistencialismo como indústria do que as pessoas daqui. Você sabia disso, Riso? Não. Cara, a gente, no meio do evento tinha um cara que acho que ele tinha uma construtora ali no Rio Grande do Norte. Ele avisou, cara, eu não consigo contratar uma pessoa pra trabalhar que fala, não, é mais fácil se minha esposa recebe Bolsa Família, a outra tá na aposentadoria, ele falou, não precisa. Ou seja, o cara até tem a possibilidade de contratar alguém, mas a pessoa não quer um emprego formal, porque ela prefere continuar no benefício. E mais, ainda tem aquele golpe, que é a pessoa trabalhar na informalidade enquanto recebe o auxílio, que é um truque que muitas pessoas fazem. No fim do dia, é problemático. Então você pega, vamos dizer, essa relação que tem ali entre as pessoas que querem viver um capitalismo mais dinâmico, e isso se chocando com políticas governamentais que, vamos dizer, provam aquela tese de que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Quanto que a dose do remédio assistencialismo não virou veneno, impedindo as pessoas de crescer, como se as pessoas ficassem presas, uma espécie de um vale, não é nem vale da mediocridade, é o vale da pobreza mesmo, mas é o vale da pobreza em que há a subsistência. Então há dinheiro sendo colocado nessas prefeituras e nessas pessoas, elas não morrem de fome, elas sobrevivem com alguma dignidade, mas nada para além disso. Não há nada para além disso, a pessoa simplesmente segue a vida dela. Tá? Ela se arrasta durante a existência dela. O que é horrível. O que é horrível para essa pessoa. E é horrível o Estado brasileiro ser um Estado provedor desse tipo de modelo e de não discutir isso como modelo. Então, a gente, assim, como um grupo político encara isso? Se eu encarar esses problemas com as categorias das gerações anteriores, eu não sei para onde a gente vai. Porque na categoria das gerações anteriores, eu vou dar um exemplo, a geração boomer, né, já para começar a entrar bem nesse assunto. Para a geração boomer, o grande problema do Brasil, porque a geração boomer foi convencida disso,
O grande problema do Brasil é a desigualdade. E eles vão falar que é uma desigualdade material entre os ricos e pobres. Essas pessoas acreditaram num chavão que é mentiroso, de que o Brasil é um país muito rico. Ah, o Brasil é riquíssimo, tá? Só que o dinheiro é muito mal distribuído. Ora, o Brasil é um país desigual? Ele é desigual. Ele é desigual, ninguém nega isso. Agora, o Brasil é um país muito pobre e muito pouco produtivo. Se você dividisse, a gente já falou, se dividir o bolo por todo mundo, o Brasil é um país pobre. E ele é pobre por diversas razões, tá? E a principal é, nós somos improdutivos. E as razões da improdutividade, muita gente acha que a produtividade significa a capacidade do trabalhador. Não é assim, são muitas coisas que incidem nisso, porque é uma coisa multifatorial. Você tem uma sociedade em que a economia é pouco burocratizada, em que há capital barato, em que há energia barata, em que a terra é barata, em que os juros são baratos, naturalmente, vamos dizer, o trabalhador vai gerar mais recurso por hora trabalhada, porque os fatores que incidem sobre a produção dele, eles são mais amigáveis. Num lugar em que esses fatores são piores, ele vai gerar menos recurso. Entendeu? Não é só sobre... Então, mas assim, os fatores todos da economia brasileira, pelo arranjo que a gente criou, eles são todos falhos. Então a gente gera pouco dinheiro. O Brasil gera pouco dinheiro. O trabalhador brasileiro, por todas essas razões que são sistêmicas e que não é sobre o trabalhador em si, sobre o trabalho só daquele homem, só que tudo que incide sobre aquela atividade dele, ele não gera grana. Ele não gera grana. E como a gente ficou preso nesse discurso, toda medida que a gente pensa em tomar num país como o Brasil, de modo a alterar essa dinâmica, ela vai esbarrar nesses falsos consensos. Então esse é um falso consenso que a gente fica esbarrado. Então a gente fala, olha só, talvez a gente precise alterar a dinâmica distributivista do Estado brasileiro, Pacto Federativo. A ideia porque como a palavra é desigualdade, aí isso é usado para qualquer coisa. Não, por exemplo, o Maranhão, ele vive das desigualdades regionais, ele é muito pobre, então nós temos que ajudar o Maranhão a crescer mandando dinheiro para o Maranhão. Como se você pegar o dinheiro e joga um saco de dinheiro pra alguém que não tá produzindo, essa pessoa vai melhorar de vida. Não vai. Dica, não vai. Se eu fizer o seguinte exercício, vamos ver, se vocês vão digitar 1, vocês concordam comigo, digitar 2, vocês discordam. Se eu zerar o dinheiro do Brasil agora, e aí eu falo, bom, resetou o jogo, todo mundo começou do zero. Você acha que essa dinâmica, que a desigualdade ela vai se alterar, Riso? Depois de 2 anos, como você acha que vai estar? Igual hoje. Igual. Igualzinho. Uma diferença aqui, outra ali. Mas na prática, as coisas vão se manter. O Amapá não vai produzir mais que Minas Gerais. Per capita, tô falando. Não vai se alterar. Não vai. As dinâmicas sociais elas se restabelecem. E quem tem menos fatores que geram produtividade vai continuar assim. E como é que você se altera essa lógica? A gente vai ter que alterar tudo, do pacto federativo ao sistema de incentivo, a própria ideia dessa democracia ridícula que a gente tem, essa piada que a gente chama de democracia. Aí outros conceitos das gerações mais velhas, né? Essa lógica de direito humanista que a gente tem. Ai, meu Deus, os direitos humanos. Que direitos humanos, cara pálida?